palavra, a água da vida. Guarda o que tens. Talvez o texto mais esperado e adequado para falar sobre esse título seria a parábola das 10 virgens, contada por Jesus. Porém, não trataremos dela hoje, embora ela também ilustre muito bem a necessidade de guardarmos o que recebemos do Senhor, a nossa fé e a nossa confiança de que Ele virá. Precisamos estar alicerçados na rocha, não apenas para enfrentar o nosso dia a dia, mas para subirmos com o Senhor quando Ele voltar para nos buscar. No livro dos Juízes de Israel, capítulo 16, a partir do versículo 6 até o versículo 17, encontramos Dalila, uma mulher do vale de Soreque, do povo filisteu, a quem Sansão se afeiçoou tanto que não pensava duas vezes antes de satisfazer aquilo que ela lhe pedia. Porém, uma coisa ele não deveria negociar. Não dizia respeito a ele somente, dizia respeito ao projeto de Deus na vida dele e do povo de Israel. A mulher de Manoá, pai de Sansão, era estéril, e um anjo do Senhor veio informá-la certa vez que ela conceberia e daria à luz um menino que seria nazireu de Deus, ou seja, tanto ela durante a gravidez quanto ele após nascer deveriam cumprir votos do nazireado, ou seja, não tomaria vinho nem bebidas fortes, nem comeria coisa imunda, referindo-se às restrições alimentares que o Senhor falou pela boca de Moisés ao povo de Israel, no capítulo 14 do livro de Deuteronômio. Deus deu a Sansão força descomunal, porém havia um segredo da força dele. A força que você tem para suportar as adversidades com um sorriso no rosto também vem do Senhor. Essa confiança que te faz crer, ainda que as circunstâncias sejam totalmente desfavoráveis. É um segredo entre você e o Senhor, e não podemos abrir mão da nossa fé por nada nesse mundo. Sansão foi questionado por Dalila qual seria o segredo de sua força. A pedido dos filisteus, que haviam prometido cada um 1.100 moedas de prata a ela pela revelação. Afinal, os filisteus estavam aterrorizando o povo de Israel, subjugando-o. Por isso o Senhor levantou esse homem forte, não como um fim em si mesmo, não para que Sansão fosse considerado o forte, mas para que através da força de Sansão, o dom de Deus viesse a livrar o povo de Israel mais uma vez das mãos de uma nação inimiga. Aquilo que o Senhor lhe deu, os dons que Ele deu a você, não são para que você cresça. Todo dom tem um propósito. Não gaste o dom de Deus com aquilo que não traz benefício para o reino. Lembre-se que a árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Jesus estava falando sobre a importância de produzir frutos. Jesus disse que é a videira e nós somos os ramos. Recebemos tudo o que precisamos dele para dar bons frutos. E não podemos negociar toda a vida que vem da videira, deixando de produzir fruto, crescendo, e não se vêem frutos nas nossas vidas. A ideia do fruto é exatamente a ideia do compartilhamento daquilo que recebemos. O nosso fruto alimenta a todo aquele que tiver fome, mas os frutos bons, Cristo é glorificado em nossas vidas. Sansão, porém, se deixou levar pelo que via, pela atração física por aquela filisteia. Então ela lhe perguntou: de onde vem a tua força? Ele mentiu por 3 vezes para ela. Porém, algo nos chama a atenção. Tudo aquilo que ele diz que se lhe retirava a força, ela faz com ele. Ser amarrado com 7 vergas de vimes frescos e depois cordas novas, até pregar uma estaca em 7 tranças de seu cabelo. Ou seja, a intenção dela era bastante clara, mas o porquê daquilo ele não sabia.
pois ele estava cego. Interessante é que nada do que veio de fora lhe retirava a força. Nada que o inimigo planta ou fala a seu respeito retira de você a presença de Deus se você estiver em Cristo. Podem lançar você na cova de leões, na fornalha, lhe apedrejarem, mas você continuará aguardando o seu tesouro maior, que é a presença de Deus. A força de Sansão não poderia ser retirada porque o vento estava soprando. A força de Sansão foi retirada quando ele perdeu uma coisa que tinha. Finalmente, depois de muito angustiado pela insistência daquela mulher, Sansão disse que sua força estava no voto de nunca haver rapado o cabelo, pois era um nazireu de Deus. Assim que adormeceu, Dalila tomou uma navalha e lhe rapou os cabelos. Desse modo, a palavra nos diz em Juízes capítulo 16, versículo 20, que os filisteus que estavam esperando finalmente que Sansão perdesse a sua força para prenderem-no, chegaram-se a ele. E esse preparou-se para lutar contra os filisteus mais uma vez. O final do versículo é para o que chama a atenção de todos os ouvintes, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Observe que se todas as vezes que Sansão mentiu sobre onde estava sua força, Dalila fez exatamente o que ele dissera na intenção de retirá-la, Sansão deveria esperar que, ao contar a verdade de seu voto de nazireu, Dalila tentaria fazer a mesma coisa que já tinha feito antes. Muitas vezes não percebemos os convites que o mundo dá aos que servem a Cristo, prometendo fama, sucesso, dinheiro, amor. Mas o quanto daquilo que você recebeu de Deus precisa ser negociado para que alcance tudo isso? Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Como está escrito em Apocalipse 3, versículo 11. Sansão não reteve o dom de Deus. Antes, falou para Dalila o segredo da sua força, mesmo sabendo que ela tentaria retirá-la. Há um ditado no mundo que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Sansão estava tão apaixonado que chegou ao ponto de negociar um dom de Deus que nem dizia respeito somente a ele, pois o dom que recebemos do Senhor é instrumento para testemunharmos da grandeza e do poder de Deus nas nossas vidas. Por isso, o salmista com tanta sabedoria nos aconselhou dizendo, no Salmo 1, Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois tudo isso te faz negociar o dom que Deus te deu. E se a sua árvore não estiver plantada junto ao ribeiro de águas, ou seja, se o seu dom não estiver sendo usado para realizar a obra que Deus lhe confiou, como dará frutos? Como o mundo conhecerá do sabor ímpar da videira, se os seus ramos não derem frutos? Medite nesta palavra. Sou Bruno Calixto e essa foi a reflexão do dia.